Agora é o Evangelho. É o Evangelho que vence a mentira, vence as tentações, vence os enganos praticados em nome de Deus, que são os enganos que o diabo mais gosta. Você sabia? Que é claro, o diabo adora quem odeia, quem anda cheio de amargura, de ira, de ressentimento, de facção, de divisão, disso tudo, a gente sabe. Paulo mesmo diz, olha, não deixa a ira se introjetar no seu coração, não durma sobre ela, não a leve para o seu inconsciente, para que você não abra uma porta no seu inconsciente, no seu coração, para o diabo. Seja lá o que você pense do diabo, a designação é essa, é o divisor, é o esquizofrenizante, diabolos, é o que divide. Divide externamente, divide a sociedade, divide famílias, divide casais, divide pais e filhos, divide tudo e divide a mente, deixa você em conflito. Um lado quer fazer o bem, o outro te puxa para a pior maldade. Esquizofreniza. Não dê lugar ao diabo. E ele gosta desses sentimentos que fazem a gente não gostar do próximo e nem da vida. Ele se alimenta disso. Tem muita gente aqui engordando Satanás nas mesas da dissensão, do ódio, do dogmatismo, do moralismo, do judiciosismo, do juízo. Faça isso. E o teu diabo será gordo, será um mamão de felicidades infernais. Agora, hoje eu quero falar sobre aquilo que não é tão óbvio para a maioria das pessoas. A prova disso é que, se fosse óbvio, os cristãos não se meteriam sempre nas mesmas armadilhas, não pisariam nos mesmos laços, não se entregariam aos mesmos enganos. E o pior de tudo, fazendo isso como se fosse para agradar a Deus, como se fosse prova de fé, como se fosse reconhecimento identitário de quem nós somos para Deus, como se fosse confiança no cuidado de Deus por nós. A malignidade da treva espiritual é uma coisa tão sutil que Paulo diz que muitas vezes isso se apresenta como um mensageiro da luz, como se fosse um pregador da verdade, da justiça. E não tem nada que agrade mais a Satanás do que um pregador do Evangelho que corrompeu a palavra, que distorce Jesus, que transformou Jesus num demônio, que fez de Deus um cara pior do que o pior pai que alguém possa ter tido na vida, para criar um trauma mesmo em relação de Deus a partir do bandido paterno que você teve, ou qualquer que tenha sido a sua razão de dor ou até a sua autovitimização de dor, não importa. Ambas as coisas servem ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo, realizam as mesmas realidades se a gente se entrega a elas. São as coisas que o diabo mais gosta na vida humana, em geral, mas eu vou pedir para o Braulio acrescentar a palavra cristã. Mas lembre-se, é na vida humana em geral. É do Oriente ao Ocidente. Não tem fronteira religiosa, geopolítica, nem nada. As coisas que ele mais gosta na vida humana. Mas também, e eu diria, sobretudo, na vida humana cristã. Eu não estou falando aqui para a Ucrânia, não estou falando para a Rússia, não estou falando para a China.
Estou falando, infelizmente, apenas para o Brasil, para algumas pessoas dos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, na América Latina, mas quem me dera estar falando para a Terra toda, não para alguns milhares, mas para milhões de pessoas, porque eu sei o que eu estou dizendo. Sem presunção, eu sei. Eu não prego nada que eu suponho. O que eu suponho, eu digo como suposição. Olha, eu penso, eu suponho, eu imagino, pode ser, quem sabe. Mas aqui não, quando é evangelho, eu sei. Se você quiser ficar zangado comigo, fique zangado com o evangelho. Porque eu só estou lhe dizendo o que eu sei, e o que você, em lendo, saberá. Só não saberá se desejar não querer saber. Aí é um problema sério do seu coração faraônico, endurecido, coração de Nabucodonosor, coração de Belsazar, coração de gente dura, coração de Antíoco Epifânio, 1, 2, 3, coração de Herodes o Grande, coração de Gengis Khan, coração de Calígula, de Nero, do imperador Décio, de Domiciano, coração de seres que pintaram, que bordaram, que fizeram a sua vida miserabilizar a existência dos outros, coração de Idi Amin Dada, coração hitleriano, coração que trabalha contra a unanimidade, que tem ódio da unidade, que vive da divisão. E aí não tem nada melhor do que Deus nessa história. Porque todo mundo quer ter um pedaço de Deus. É por isso que eu digo há mais de 35 anos que política deve ser feita em nome do homem, nunca em nome de Deus. Porque nós temos 2000 anos de história linear do evangelho que virou cristianismo no quarto século, nos provando que toda vez que Deus é invocado para um projeto político, Deus vira um ídolo, um Baal, um Moloque, para ungir as posições mais contrárias à mente, ao caráter e ao coração de Deus. Não ponha Deus, decida em nome de você mesmo. Política é para ser feita em nome do ser humano, não em nome de Deus, você me entendeu? Política em nome de Deus é sempre diabólica, manipuladora e perversa. E se você não enxergou nada, é porque você está cego e está surdo. Só não está mudo, porque fala muita besteira. Quero falar, portanto, sobre essas coisas que o diabo mais gosta da vida humana cristã, que não são aqueles clichês, que não são os clichês de não coma a mulher do fulano, não pegue o marido da cicrana, não vá para sacanagem, não entre numa relação promíscua, não faça suruba, não sei o quê. Isso aí, meu Deus, é óbvio! Ai, 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 ai. Eu não tenho mais nem coragem de falar nisso, porque eu já cansei, minha língua ficou seca. Há anos passados, não anos atrás, só tem um atrás, mas há anos passados, a minha língua ficou seca, eu não aguento mais. Tem coisa aqui que eu estou falando há quase 50 anos, aí eu vejo a nova geração pensar que é coisa nova. Aí eles ficam falando de novo, eu não tenho mais condição, digo, meu Deus, eu já falei disso aí 40 anos, 30 anos, e eles estão achando que a pólvora foi descoberta hoje, que a bola está quicando só agora, e aí falam nisso, e falam tolice, e não conhecem a história, e não sabem nada, e inventam maluquices, e vocês bebem, como diz o Salmo 73, bebem a largos sorvos. Bebem a largos sorvos.
Hum. Bate na minha costa, Caio. Bate. Bate. O que foi, meu irmão? Não, eu bebi. Eu bebi a largos sorvos. E agora eu fiquei até sem respirar. Então pense aqui comigo. Quais são as coisas que o diabo mais gosta na vida humana, e especialmente na vida humana cristã? Olha o texto de Mateus 4, de 1 a 11. Eu, particularmente, já preguei nesse texto centenas de vezes, desde jovenzinho. Então, já falei nele sobre todos os aspectos e tem centenas de entradas e approaches. Mas hoje eu quero falar sobre aquela coisa mais básica, que até o mais tapado de todos os seres humanos não pode não entender. Porque quando eu sofistico um pouco mais, tem gente que diz, eu não entendi porque ele foi muito elevado ou muito profundo. Mentira, todo mundo que quer me entende. Mas eu não vou te dar nem esse pretexto. Eu vou te dar logo as 3 coisas que o diabo mais gosta. A primeira, com base em Mateus 4. A primeira coisa que ele mais gosta é um crente que crê em magia. Magia. É aquele cara que diz que para Deus tudo é possível. Como Jesus disse, para Deus tudo é possível. Mas que tudo é possível para Deus. Qual é o tudo que Deus pode tornar possível, que Deus quer tornar possível? Porque Deus é todo poderoso, mas ele não é todo flácido. Ele é todo poderoso, mas ele não é todo leviano. Ele é todo poderoso, mas ele não faz barganhas. Ele é todo poderoso, mas a promessa dele não está à venda. Ele é todo poderoso, mas ele é todo bom. Ele é todo misericordioso. Ele é todo justo. E a justiça dele não é medida na natureza. Na natureza, quem olha com olhos morais para a natureza, e a maioria absoluta, até os ateus, olham para a natureza com olhos morais. Como eu vi um garotinho ontem, meu filho Daniel me mostrou aqui um garotinho, garoto mesmo, menino, querendo aparecer na internet, se dizendo satanista. Aí eu fiquei ouvindo lá os argumentos dele, ele quer ser intelectual também, aí cita umas bobagens. Aí botou um leão comendo um cervo. Aí abriu a barriga do cervo e começou a comer, e levantava a cabeça com aquele sangue na juba. E ele dizia, qual é o Deus que, sendo bom, cria uma natureza onde o leão tem que comer o cervo? Aí eu falei, meu Deus, o cara ainda está com essas questões lá de trás, desde os gregos, e que no Ocidente ficou famosa com Baudelaire, que dizia que se Deus é bom, não é todo-poderoso, e se é todo-poderoso, não é todo bom, porque tendo todo poder, não teve a bondade suficiente para executá-la, ou então, se ele é todo bom, ele não teve o poder bastante para realizar a bondade que queria. Ou se ele é todo poderoso, ele não é todo bom, porque tendo todo poder, não teve a vontade de caráter de fazer o bem. É um argumento, meu Deus, que vem desde o século XVI, entrou pelo XVII, pura bobagem. Eu até já respondi isso algumas vezes em livros, e no meu livro O Enigma da Graça, eu dou uma viajada por dentro disso, porque eu sei que é uma pedra de tropeço para quem nunca pensou na vida, nem na história, e não tem nenhuma profundidade de olhar filosófico para a existência. Aí lá estava ele. Agora, eu não sei o que ele come. Eu não sei o que ele come, porque na natureza não tem magia. Na natureza, o mais forte come o mais fraco.
É assim. E tem aqueles que não foram feitos para comer carne, mas são servos da vida, como, por exemplo, um gado, que só come grama, e outros entes que não são predadores nesse nível. Mas um ente sempre come o inferior. O boi come a grama, o leão come o boi, o elefante espanta o leão, mas não se alimenta de carne. Os humanos que já estão aqui, cada vez a gente sabe mais, há mais tempo. Ontem mesmo eu estava assistindo o 4º ou 5º documentário de natureza arqueológica e antropológica, mostrando evidências de civilizações humanas de 200 mil anos atrás, onde havia Homo sapiens sapiens, os sapiens erectus, havia neandertais, havia outros tipos de humanos que não eram exatamente como nós, mas já estavam aqui. Acabou que a nossa espécie prevaleceu, não porque fosse a mais forte, nem tampouco a mais inteligente, mas porque as circunstâncias naturais nos protegeram e nós eclodimos como a espécie prevalente no planeta para fazer essa miséria que a gente está fazendo nos últimos 12 mil anos, mas especialmente da Revolução Industrial para cá, os 200 últimos anos foram infernosos e os 50 últimos anos foram pavorosos. E a próxima década já vai ter contornos de natureza apocalíptica, branda, porém inquestionável. Agora, falar isso aqui, tem gente que já fica dizendo, mas e a magia? Caio, se eu somei as genealogias mencionadas no livro de Gênesis, dá quase 6 mil anos, Adão tem no máximo 6 mil anos. O teu Adão, meu filho, o Adão mítico. Porque houve muitos Adões antes desse Adão narrado em Gênesis. Houve muitos humanoides, houve muita vida. Se descobrem esqueletos perfeitamente humanos de famílias em cavernas, com pai, com mãe, com 3 filhos e com resto de comida, a ser identificada na sofisticação dos nossos exames atuais. Então, nunca foi de outro modo. Sempre foi dureza, porque para se criar o nível de consciência que se planeja, que alcance a evolução humana, de tal modo que os humanos quebrem o ciclo predatório, de tal modo que os humanos quebrassem o ciclo predatório do mais forte comendo o mais fraco, e pela sua inteligência ele começasse a produzir, pela inteligência, recursos para si e para outros, e para muitos, de modo que quem pode mais serve a quem pode menos, quem pode menos não explora quem pode mais, trabalha também para ajudar, todos trabalham, e Jesus disse que cada um tem suas competências em níveis diferentes, em capacitações diferentes e em dons diferentes. Isso tudo aconteceu para que nós sejamos uma espécie na qual cada ser humano é uma espécie única e singular. E tudo isso me foi dado, todos os dons que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem e nem sabe que tem, nos foram dados para serem desenvolvidos, para que a Terra melhore e não se acabe. Mas tem gente que acha que a presença humana aqui é para nos levar ao apocalipse e à destruição. E por quê? Porque creem em magia. Tem gente que acha que pode destruir o meio ambiente para todo lado sem consequência. Se fizerem uma grande reunião de oração, abençoando a criação, podem derrubar árvores à vontade. O cara pode chegar debaixo de um pé de sumaúma, de cumaru, de uma castanheira,
de 600, 700, 800, 1000 anos de idade e dizer obrigado, Senhor, porque eu vou ficar rico derrubando esse pé de cumaru, tem madeira aqui para sustentar a minha vida 10 anos. Eu vai, bota 1000 anos para baixo. Aí não se contenta, faz disso uma profissão, mas ele dá graças a Deus por estar destruindo a natureza que Deus criou, ao invés de usar a inteligência que Deus lhe deu para produzir. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ei, Braulio, está chegando a você. Tô aqui, peraí, tá chegando. Calma. Valsum. Braulio? Voltou, pode seguir. Tá bom, então tá aí. Então, magia. Acham que é magia. Tudo é magia. Os cristãos de hoje creem em magia. Por exemplo, eles não se aproximam de um pai de santo porque eles acham que tem uma energia no pai de santo que vai colar neles. Se tiver um despacho na esquina, eles dão a volta, repreendendo, dizendo tá amarrado, porque eles acham que tem um negócio ali que vai colar neles. Qualquer coisa, se alguém disser uma palavra negativa para ele, ele já sai amarrando em nome de Jesus, que é para aquela magia não se transformar em algo negativo contra ele. Quase todo mundo aqui é mágico. As teologias de vocês são mágicas. Deus se agrada de um cara que faz fimose, circuncisão judaica. Olha só, vê se pode. O Criador do universo separa os homens pelo cabresto do pinto. É uma maluquice danada. Por isso Paulo disse, olha, tudo isso é bobagem. Mas vocês creem nisso. Que Deus salva uma pessoa porque você jogou água na cabeça dela ou a mergulhou em algum lugar, ela está salva. É magia. Ela pertence a Deus porque ela come o pão e bebe o vinho. Embora ela não se importe com o seu próximo faminto já na saída do templo. Mas ela é uma salva pela magia. Ela levanta a mão e diz que aceitou Jesus. Aí todo mundo aplaude, está salvo. Pela magia. Continua enfermo, doente, cabeça ruim, alma destruída, espírito todo esfrangalhado, sem paz, sem alegria, sem serenidade, ansioso, numa busca frenética, sabe Deus do quê, transferindo culpas para outros, transferindo infelicidades para outros, porque a magia não dá certo e não deu certo. Mas é magia. Esses cultos, esses pregadores para os quais vocês vão, 90 e tantos % deles são pregadores de magia. São coaches de magia que ensinam você que se você aprender aquelas frases clichê e ficar repetindo, você é capaz até de reprogramar o seu DNA, já pensou? Pura magia! Ou como o cara que chega e diz, eu já fui em 2 funerais. Eu já fui a milhares. Ele disse que foi a 2. Chegou lá, abriu o povo e falou assim, se afastem porque esse pessoal vai levantar. E mudou de assunto, sabe por quê? Ninguém levantou. Mas ele conta metade da história para estimular a magia. Eu já fui a milhares de funerais. Milhares. Ninguém levantou, mas a família ficou em pé e foi para casa consolada. Ninguém ressuscitou, mas o pai e a mãe que estavam mortos de tristeza se revigoraram na vida e prosseguiram. Isso não é magia. Agora, no que você crê? Pode ser que a estrutura, a arquitetura
o arcabouço dos seus dogmas, das suas confissões, das suas crenças, sejam todas elas mágicas. Mágicas. Espero que você esteja me ouvindo bem, porque aqui, para mim, a minha imagem deu uma borolada, está ficando mais nítida, mas eu quero ser ouvido. Preste atenção. Então, a primeira coisa é magia. O diabo vem e diz a Jesus: se tu tem uma dúvida sobre a questão identitária, qual é a tua identidade? Se Deus gosta de ti, se Deus aprova a tua identidade, se a tua identidade é divina, então realiza uma magia. Crê na magia. Põe a magia em prática. Pega pedra, como eu falei outro dia, e transforma em pão. Asgo. Come. Mastiga. Enfia na goela. Pega um negócio de pedra como esse aqui, vai fazendo comida para você, ó. Vai lá. É disso que o diabo gosta. Transforma a pedra em pães. Não é tua mulher, mas pode ser tua amante sem ninguém saber pro resto da vida. O dinheiro não é teu, mas você pode dar um jeito tão grande que ninguém vai descobrir, cara. Você está na maior dureza, mas vai transferindo de centavo em centavo, que daqui a um ano você está rico e ninguém viu. Transforma a pedra em pão, como tem aí esses apóstolos da escuridão, das trevas, dizendo: vá para o banco e pegue a sua comprovação eletrônica de saldo. Fique olhando para ela, porque o saldo vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, e você vai declarando em nome de Jesus que o saldo vai subir. E milhares de pessoas vão e creem nisso, e antes de irem até ver que o saldo não subiu, só baixou, e baixou porque ela pegou todo o dinheiro que tinha e deu para o corruptor, aí fica decepcionada com Deus, porque Deus me enganou, porque Deus me deixou ir para aquela igreja. Porque você tem livre-arbítrio, porque Deus não é mágico, porque não trata ninguém com magia, porque você escolhe, porque você vive com as consequências. E vai ter que aprender a viver com as consequências. Porque não há magia. Não há, se tu és o filho de Deus, faz mágica, porque Deus vai te honrar com magias. Atravessa desse lado daqui para o outro lado do rio, se Deus está contigo, como eu já vi. Eu já vi, no início da minha conversão, gente entrar nessa. O Senhor falou que o nosso grupo de oração vai atravessar o rio tal, lá no Amazonas. Aí escolheram, graças a Deus, um riacho pequeno, porque se fosse um rio grandão, ia ser morte certa. Aí os caras oraram e saíram. Foram saindo e o líder dizia: quando chegar na parte mais funda, o Senhor vai nos subir. Aí eles foram, quando chegaram na parte mais funda, quem não sabia nadar quase morreu, só não houve um desastre, porque alguns incrédulos ficaram na margem e salvaram todo mundo. Graças a Deus. Mas magia é o que alimenta a vida de quase todo mundo. Tem gente que gosta de mim porque diz que eu não tenho fé. Porque diz que eu não tenho fé. Porque eu não prego magia. E eles só conseguem identificar fé com promessas mágicas. Eu não tenho nenhuma a fazer, porque Jesus não me autoriza a fazê-las. O que Jesus diz é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vai comer o evangelho, que você vai aprender o que é bom para viver e o que não é bom para viver. Mas não entre na magia de transformar o que não é
naquilo que deveria ser do seu ponto de vista, porque não será. E você vai terminar apenas com o estômago cheio de pedra e a vida sem poder digerir a maluquice que você fez, como tem gente com indigestão há décadas. Outro dia eu estava conversando com um cara que me contou que a história dele era essa, e por isso agora ele era ateu, tem uma semana. Aí, o que você diz disso? Eu digo, não, acho natural. Se Deus para você era aquilo e você se alimentou desse Deus, crendo que ele era Deus e só comeu porcaria, está com indigestão de Deus já há quase 20 anos, é natural. Só vai passar quando você entender que Deus não é aquilo. Aí é melhor até ficar ateu mesmo. Fica ateu. Aí ele disse, o senhor não fica preocupado com isso não? Eu falei, nem eu, nem o Senhor. Porque ele te ama mais do que essas bobagens profissionais. Ele está vendo a tua dor, teu sofrimento, tua decepção. Orei com ele, quando eu acabei, ele falou, o senhor podia mandar o Pix para ajudar na construção da sua casa, porque até ela terminar eu vou ajudar todo mês. O ateu, eu falei, isso aí não é magia. Você vai mandar, vai chegar, vai virar tijolo, vai subir. E se um dia você quiser visitar, chegue lá que você será bem-vindo. Mas a primeira coisa que se ensina nessas teologias que se tornam populares é a magia. E a primeira magia é essa. Não tem que equivaler ao trabalho, nem ao esforço, nem ao estudo, nem a nada disso. Deus tem uma bênção mágica. E se ele te abençoar com a bênção da magia, até as pedras vão se transformar em pães. Aleluia! É ou não é, meu irmão? Não é isso que você está ouvindo para todo lado? Não é nisso que muitos de vocês embarcam? É proposta de Satanás, não deu para ver ainda não? Que tudo é em nome de afirmar a profundidade da sua identidade, da sua intimidade com Deus, mas é tudo mentira. Jesus sabia que o Pai não era o Pai das magias. Até os milagres dele trabalham dentro das leis profundas da natureza que ele próprio criou. Mas não tem operação de magia. Cada vez a gente entende mais a profundidade do milagre e da soberania de Cristo, operando desde as partículas subatômicas, as multiplicações de pães, a transformação de um elemento noutro, de água em vinho, na mesma natureza. Contém também H2O, contém tudo. Não faz nada estrambólico. As coisas têm sequência. O que acontece faz sentido e fará cada vez mais, tanto mais quanto a gente entenda as dimensões da nossa própria mente que estão atrofiadas. É por isso que a gente usa só 10% do cérebro. E é por isso que os cientistas, até pouco tempo, diziam que a maior parte do nosso DNA era lixo, que não servia para nada. Agora é que eles estão descobrindo que as coisas mais fantásticas habitam o que eles chamavam de as lixeiras do DNA. Porque a ignorância é muito grande, a ignorância é fanática por magia. A segunda coisa que o diabo adora na tua vida, que abre a porta para tudo mais, é o marketing divino. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo. Se tinha uma visão ampla de Jerusalém toda, da cidade amuralhada naqueles dias, no primeiro século, a cidade concluída por Herodes o Grande, com o templo, espetaculosa, um monte de coisas que hoje a gente nem sonha que existiram lá e eram lindas, eram maravilhas do mundo. Leva Jesus ao pináculo do templo, de onde era possível olhar para o átrio, para o pátio central, onde a multidão ficava. E ele diz a Jesus, atira-te
daqui abaixo, porque tem base bíblica. É a história da base bíblica. Tem base bíblica. Ontem eu vi um carinha que eu conheço desde que ele era menino, não vou citar o nome dele, porque eu gosto muito do pai dele. E eu tenho vergonha alheia dele ser daquele jeito. E aí ele estava lá dando uns conselhinhos no Instagram. Alguém perguntou sobre onde se deve dar o dízimo. Ele falou, na sua igreja, porque a Bíblia ordena que você dê o dízimo na igreja. Eu queria que ele mostrasse na Bíblia. Ele pode até achar no Velho Testamento a alusão ao dízimo para sustentar a tribo de Levi, que não trabalhava, só cuidava de liturgia no templo, matando animais e oferecendo cultos. Todo mundo dava 10% para eles poderem comer e se alimentar, e até da melhor carne. Fora isso, você tem a recomendação em Malaquias, porque o templo estava abandonado depois que eles voltaram do cativeiro em Babilônia, e ninguém estava com disposição para construir mais templo, para ser derrubado de novo. Fizeram uma capela, praticamente. E aí, Malaquias diz, olha, vamos construir não só os muros, mas a casa do tesouro, porque o templo era tudo, era um Knesset, era um Congresso Nacional, era um executivo, era o judiciário, era o sinédrio, era tudo junto. Tudo junto. Eles já tinham rabinos e sinagogas desde a Pérsia, que eles começaram a lidar com isso, porque não tinham templo, mas eles queriam ter aquele orgulho. O templo para eles era orgulho, era troféu. Tragam os dízimos. E é uma coisa ameaçadora, senão o gafanhoto vai comer, vai destruir, vai tudo. E é isso que é usado até hoje. E que morreu em Cristo. Foi Jesus mesmo, quando viu o templo elogiado. Olha, que pedras, Senhor, que construções. O que ele respondeu? Ele realmente disse que coisa linda, esse Herodes é fabuloso, que arquiteto, que simetria, que coisa maravilhosa. Não. Jesus disse, em verdade, eu vos digo que isso e o que isso representa, deixa eu dizer, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa é a importância que Jesus dá ao templo. Mulher, disse a samaritana, nem aqui, no Monte Gerizim, nem no Templo de Jerusalém, se deve adorar ao Pai. Deus é espírito, e ele procura para serem seus adoradores os que entenderam isso e o adoram em espírito e em verdade. No coração, entra no teu quarto, então fala com Deus em ti, porque ele te habita e tu és o templo, tu és o santuário, esse templo que cresce para dentro. Mas vai o diabo e diz, tem base bíblica, Jesus. Salmo 91 e cita. O cara teve a coragem, como eu vejo esses pregadores tirarem o texto do contexto, criarem uma fábula suicida, louca, montada com base bíblica, e eles não sabem nem o que estão falando. Para eles, a Bíblia é só aquele livro. Se eles acharem alguma coisa entre a primeira capa e a última capa, não importa que o último terço do livro diga que o que ficou para trás ficou em obsolescência, não interessa, eles vão juntando, fazem um Frankenstein bíblico e apresentam com base em montagens. Montagens, caçadores de Pokémon teológico. Aí ele citou o Salmo 91. Não, está escrito. Tenha medo não. Você é um filho de Deus? Então não tenha receio. Tem medo de altura? O quê? Tem essa fobia? Não. Você é um filho de Deus. Olha a promessa de Deus para você. Porque está escrito que aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aí Jesus desceu pela escada, porque ele olhou para o diabo e disse, olha,
também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele não me fez passarinho. Ele me fez humano. Eu não nasci com asas deltas. Eu vou descer pela escada. Eu vou falar no nível dos homens e mulheres. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Mas eu não vou fazer nenhuma pirotecnia como validação identitária, porque ao fazer isso, eu estou provocando o Deus que criou a natureza, a gravidade, a existência como ela é. A filosofia de Jesus é totalmente diferente da teologia dos cristãos. Mas isso é um marketing divino. Qual era a ideia? Pula daqui, porque os anjos virão, vão pegar e vão te descer assim naquele paraquedas de anjos. Tu vais descer como um super-homem, suave, no átrio do templo. Quando tu chegares lá embaixo, vai estar todo mundo de joelhos. Você vai cortar um caminho enorme, é o melhor de todos os marketings. Quem vai questionar a tua messianidade, o teu messiado? Se você fizer uma apresentação desse nível, um show dessa grandeza, era um show, era um culto show. E o marketing é esse. Não é para adorar a Deus, é para manipular, é para impressionar, é para encabrestar, domesticar, conduzir, é para marionetar seres humanos, é para fazer deles verdadeiros puppets. Não faça isso! Desça pela escada. Quando eu me converti, eu recebi tanta oferta, porque tinha gente, desde Manaus, gente que dizia: cara, Deus te deu, você é um fenômeno, você tem 18 anos e fala igual um homem adulto. Logo, logo eu comecei a ser chamado para fazer palestras na Assembleia Legislativa. E eles me introduziam na Assembleia Legislativa do Amazonas, que sempre foi famosa por ter grandes oradores. A prova disso até hoje são os senadores que o Amazonas produziu, que vieram para cá, muitos deles pessoas de um gabarito de oratório extraordinário. Naquele tempo eles eram deputados, iam para lá me ouvir. Iam padres, iam arcebispo, tudo na Assembleia Legislativa. Qualquer culto eles me chamavam, qualquer solenidade eles me chamavam, e eu ia com 18, 19, 20 anos, para receber os maiores elogios. Depois diziam: por que você não se candidata ao Senado? Você vai ser o senador mais jovem, com 21 anos. Mas você se elege brincando, ou ao governo, ou a isso, ou aquilo. Era pula do pináculo, dá um passo largo, impressiona todo mundo. Depois eu comecei a viajar muito para São Paulo e Rio, recebi todas as promessas infames, os convites mais mirabolantes. Pula do pináculo, porque você vai ter todo o amparo. Aí quando eu dizia: não, eu vou no meu caminho simples pela escada, eles diziam: sabe, o que o senhor tem de inteligente tem de ingênuo. Ingênuo. Eu falei: deixa eu morrer na minha ingenuidade. Disse milhares de vezes e digo até hoje, diria até o fim da vida: eu não quero outro caminho que não seja o da natureza criada pelo Senhor. E o diabo, todavia, adora esse marketing divino. Ele diz que é para ajudar a Deus. Eu vi um cara também essa semana, eu fiquei impressionado com um cara que disse: por que eu estou pregando isso para vocês? Eu não precisava, eu já estou rico, é um coach. Eu estou pregando isso a vocês para ajudar a Deus. Para ajudar a Deus. É para isso que eu faço esse show grandioso. Para ajudar a Deus, porque se não ajudarmos Deus, Deus não vai falar com ninguém. Eu falei: meu Deus, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. É só um ídolo. E esse povo aplaude, aplaude. Todos loucos, insanos.
sucumbiram ao marketing divino. Estão ajudando Deus. E a terceira e última coisa que o diabo adora mesmo. E durante toda a história ele sempre trouxe isso recorrentemente, nunca para de trazer nas instâncias as mais variadas da existência da gente. Não é só para gente com muita capacidade de poder, é para qualquer um. No nível da sua vida, aparece essa proposta da ganância de poder terreno. Estava conversando com um amigo querido, com quem eu não conversava assim com qualquer intimidade já há uns 19 anos, 20 anos quase, 20 anos. E aí eu não sabia o quanto ele tinha mudado, é mais fácil de saber que eu continuei o mesmo, porque eu estou aqui, todo mundo que queira me vê, e aí ele não é o caso. E aí ele virou para mim, sabe, reverendo, eu acho o seu ministério lindo, mas, na minha opinião, o senhor devia ficar muito rico. Porque o senhor tem coração para ajudar os pobres. O senhor só não vai poder ajudar os pobres sendo um deles. Eu falei, olha, eu estou longe, infelizmente ou felizmente, o Senhor Deus o sabe, eu sou grato pela vida simples e modesta que Ele me deu, aonde nada me falta, conforme a promessa dele. E bondade e misericórdia me seguem todos os dias. E eu enfrento os inimigos ungido em paz e com a alegria dele no coração. Como o Salmo 23 me promete, para mim, eu estou feliz e satisfeito. Aí ele falou, mas com todo respeito, a gente precisa ganhar dinheiro. Ele falou, eu botei como objetivo da minha vida, antes de morrer, ficar muito rico. E eu falei, eu também. Aí eu não tive coragem de dizer para ele em que riqueza. Eu só disse assim, eu também, só que é de uma outra natureza. A riqueza que eu ambiciono. E a minha é toda aqui dentro. E nesse sentido, eu estou ficando trilionário dessa riqueza interior. A ausência de ganância, qualquer que seja. O diabo pode vir procurar ganância em mim. Vai ser uma frustração, porque eu não tenho ganâncias, meus amigos, eu sou grato pelo que o Senhor Deus me dá, na medida e na proporção das minhas necessidades, mas eu não tenho ganância, eu tenho fé, eu sei que quando eu partir, não faltará nada para minha mulher, sei que ela vai viver a vida dela até o final da velhice dela, se eu partir antes, com integridade mental, sem faltar nada. E nós não somos e nem seremos ricos, nem milionários, só nada nos faltará. Que riqueza há maior do que essa? Mas o diabo quer botar ganância. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6 da primeira epístola, que todos aqueles que ambicionam, que gananciam, a perspectiva de se tornarem ricos, estabelecem que os fins justificam os meios, transforma a pedra em pão, pula do pináculo, faz qualquer negócio. Ou até se ajoelha, se curva diante do homem mau. Tem gente aqui que diz, eu nunca me curvei diante de Satanás. De você que pensa, meu filho. Você está de joelho aí num monte de diabos. Os diabos não são seres com chifre. Os diabos são muito agradáveis ou então muito convincentes, muito manipuladores. E o que não falta são adoradores. E é fácil, às vezes, o grito louco de um insano mobilizar uma nação inteira. Basta ver promessa de poder, de fartura, de qualquer coisa que o pessoal embarca. Promessa de liberdades excessivas, ou promessa de diminuir a liberdade, promessa de restringir tudo a costumes restritíssimos, ou
promessa de não ter referência mais para coisa alguma, seja o que seja em qualquer dos polos, com a promessa de que você vai ter poder funcional, poder na autarquia, poder na empresa, poder político, poder, você acaba baixando a calcinha ou tirando a cirola. E eu não vou dizer em que posição a maioria fica, mas o diabo diz: olha aqui, todos os reinos do mundo, todos, que Jesus conhecia todos eles, sem ter saído de Nazaré. Eis aqui todos os reinos do mundo. É uma viagem mental, subjetiva. Entra em Roma, vai por todos os lugares da Terra, todas as civilizações que não tinham sido descobertas no ocidente do planeta, tudo que era ignorância absoluta para os humanos, mas para Jesus não, e nem tampouco para o diabo. Tudo isso eu te darei porque me foi dado. O mundo jaz no maligno. Jesus mesmo disse que foi dado a ele é o príncipe deste mundo. Paulo diz que ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E tem muito mais joio no mundo do que trigo. E quando perguntaram a Jesus a origem do joio na humanidade, ele disse: o diabo fez isso. Se tiver um pingo de ganância, cara, isso vai crescer. Quando você menos perceber, você está de 4. Eu vejo, por exemplo, às vezes com mulheres gananciosas, que não estão nem aí, nunca amaram de ninguém, não têm vocação materna, nem gostam de crianças. Tem algumas que odeiam homens, estão ficando meio heterofóbicas, mas tem um desejo de viver uma vida de poder e de riqueza, que eu vejo de vez em quando. Nos Estados Unidos eu via muito, era quase normal lá. As pessoas com quem eu namorei, eu saí, diziam: eu tenho uma amiga que está ficando com esse cara, vai casar só porque ele tem não sei quantos milhões de dólares. Aqui em Brasília é muito assim. Você vê gatas lindas ficando, não são nem sugar daddy. Dão um jeito de casar para herdar aquela dinheirama possível. Tem que ficar de 4 para o diabo, né? Literalmente. Na política, então, meu Deus, tinha que ter um genuflexório no gabinete de um bocado de gente com poder para o sujeito já entrar se ajoelhando, para pegar e levar. Ganância de poder terreno, ganância de fama. Olha o que o pessoal faz de maluquice na internet para ficar famosinho ou poderosinho ou divulgadinho. O cara faz as coisas mais ridículas, mais panicosas, que dá vergonha alheia. Mas ele faz porque aumenta. Uma pessoa como eu, que fica falando coisa séria, tem que não ter ganância digital, porque senão você vai ficar frustrado. Eu não sei nem como é que aqui no YouTube eu tenho quase 800 mil, e no Instagram também, e lá no Facebook mais de 500 mil, porque eu não ajudo em nada. Não ajudo. Venho aqui falar contra a magia, que vocês amam, contra o marketing divino, que vocês adoram, e contra a ganância do poder terreno, que todo mundo quer aprender. Do que é que os marqueteiros do coaching vivem? De infiltrar em você ganância. Eu tenho ouvido alguns coaches dizendo: olha, eu sou um cristão, mas eu tenho que admitir que o evangelho não ajuda a gente a ficar rico. É preciso ter ganância. É preciso ter coragem de pisar num aqui e no outro ali.
Mas você vai porque Deus vai te abençoar. E ninguém ouve a voz do diabo falando nesses aconselhamentos e eu fico perplexo, dizendo, Jesus, o que aconteceu com esses que um dia foram teus filhos ou disseram que eram do Evangelho? E eu vejo gente já velha, que sabe muito mais e melhor e que entrou nesse barco por causa da conveniência do poder. E todo mundo sabe que eu sei nomes para valer de tudo que é grupo de A a Z, mas deixa para lá. Eu estou aqui para edificar sobre tudo. E perguntar a você, você tem feito a vontade de Satanás? Essa não é uma pergunta que as pessoas querem responder. Todo mundo me pergunta pela vontade de Deus, que está explicitada. Jesus ensinou que é amar, que é perdoar, que é não julgar os outros, que é não desprezar, que é não fazer acepção de pessoas, que é ser íntegro, honesto, que é trabalhar com dignidade para comer um pão de verdade, para ter um coração piedoso, compassivo, misericordioso, generoso, justo, fiel, leal. Essa é a mente de Cristo, esse é o caráter de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Isso vocês me perguntam porque não querem aprender. Mas ninguém chega aqui e me pergunta, escuta, será que eu estou fazendo a vontade de Satanás? E eu digo a você, a maioria está dentro da igreja fazendo a vontade do diabo. Assim como em João 8, Jesus disse para a maioria dos religiosos judeus de Jerusalém, cheios de religiosidade, de Abraão, de Moisés, de lei, disso, daquilo, Jesus disse, vocês são filhos do diabo, vocês têm ódio, vocês são homicidas. Quando vocês não matam fora, vocês matam dentro. São filhos do diabo. São mentirosos como ele, que é o pai da mentira e homicida, mentiu desde o princípio e nunca gostou da verdade. Vocês são filhos disso. Infelizmente, Jesus repetiu de novo isso, por exemplo, em Mateus 23, quando ele disse que a iniciativa missionária dos judeus dos dias dele rodava o mundo tentando fazer gente se tornar judia, cortando a fimose, fazendo a circuncisão, aprendendo alguns mandamentos da Torá e frequentando a sinagoga do lado dos homens e botando a mulher do lado das mulheres. Isso aí era o normal, era o suficiente. Jesus disse, vocês dão a volta no mundo para fazer isso. E quando fazem, o cara fica 2 vezes mais fanático e pior do que vocês. 2 vezes mais filho do inferno, foi o que Jesus diz, do que vocês. Não eram as prostitutas, eram os fanáticos religiosos. Ai, como o evangelho é duro, né? E como ele atinge justamente os presunçosos, que pensam que estão garantidos, mas Jesus disse, e Tiago, irmão dele, confirmou, que o juízo começa pela casa de Deus. Ele ensinou que tem que expulsar os vendilhões do templo, tem que tirar essa nojeira, essa magia, esse marketing de fariseus, fazendo apresentações de natureza moral para Deus, ou sacrificial, ou chegando o mais próximo possível do poder, já chegam assim de bundinha. Oi, como vai, senhor? Eu estou aqui, viu? Meu Deus! Desculpem a franqueza, mas eu não tenho mais adjetivos. Não tenho, meu português esgotou, meu vernáculo acabou. Para discernir, não, mas para descrever, sim. E você? Olhando para o que está aqui, lendo o que está aqui, me responda no coração com verdade. Será que você não anda praticando
as teologias de Satanás. Magia, marketing divino. Tem gente que vai para a igreja pelo marketing divino. Não, está cheio lá, está bombando. O cara não quer saber de nada, não quer saber do conteúdo, está bombando. A luz fica escurinha, a gente canta, tem cada gatinha, atrai um monte de gente, está bombando. É o marketing do divino. Aí tem o cara falando lá, dependendo do público, é impetuoso, se quer vender muito, ou é aqui, com aquela voz de baby, aquele pastor falando, seduzindo as almas, com coisinhas, com algodão doce, sem servir o pão da vida jamais. Ou você está andando de ré, só para encaixar direitinho no príncipe desse mundo que está te oferecendo, usando as tuas ganâncias para dizer a vida pode ser mais fácil, a grana pode ser muito mais rápida e o teu poder pode ser de uma ascensão meteórica. Me responda. Responda para Jesus. Se você quiser falar comigo, entre no meu portal. Para quem é surdo a esse respeito, eu repito todo dia, o Braulio também. O portal é caiofabio.net, só isso. Meu nome.net. Entre lá, e aí você escreve no chat, a pergunta cai no colo do Braulio, eu respondo com prazer. Jesus, permite que eu não tenha falado em vão, trabalhado em vão, sofrido em vão, sentido em vão, me apaixonado em vão, explicado em vão. A palavra única, singular e inexcusável de Jesus. Porque só um em nome de Deus. Amém e amém.